Boa noite. Estamos aqui novamente e agora para falar sobre reforma ortográfica, uso do hífen, também de maneira assim bem generalizada, oferecendo o básico a vocês, tá certo? Então a outra professora esteve aqui e deu a regra geral. Para deixá-los assim felizes, eu direi que com a reforma ortográfica, embora o objetivo não seja melhorar para o aluno, foi pensado nisso, vocês sabem, não é? Para a homogeneidade das línguas, da língua portuguesa, onde ela é aplicada. Mas, de qualquer forma, em relação ao hífen, melhorou. Porque o hífen era tão complicado, eram tantas regras, tantas que só o computador para controlar, tá certo? Então, de fato, acabou havendo assim uma melhora no emprego do hífen. A regra geral já foi dada, vamos recordar, não é? Se o prefixo, a última letrinha do prefixo for igual à primeira letrinha que vem na palavra posterior, então você vai usar o hífen. Por exemplo, anti-imperialista. Você usa o hífen, tá certo? Né? Que são as duas idênticas. Foi aquilo que a professora chamou de siamesas, não é? Quer dizer, vamos comparar com gêmeas. Se as letrinhas são gêmeas, aqui acaba e aqui começa, pronto. São gêmeas, então pronto. Tem que ser separado com hífen, não é? Então ela brincou, gêmeos siameses não podem ficar juntos, isso daí é um processo mnemônico para ajudar vocês a memorizarem. Então palavrinhas gêmeas, seja vogal, seja consoante, gêmeas siamesas, as idênticas, não vão ficar juntas, elas são separadinhas, tá bom? Então você usa o hífen, tá? Então recordando aí. Depois, quando o segundo elemento ele inicia por S ou R, ela também deu uma regrinha fácil, né? E que os meninos devem adorar. Ao dizer que você vai receber um autorretrato da Gisele Bündchen de mini saia. Ó, como você vai ficar feliz, hein? Os meninos vão gostar muito disso. Mas é uma brincadeirinha, né? Autorretrato. Olha como ficou estranho, né? Ela dobra o R, RR, não tem hífen e são juntas. Tá? Mini saia também passa a ter dois S's. Então, esta é a regrinha geral. Você sabendo essas você já vai salvar muitas coisas. Mas depois nós temos mais algumas que nós temos que comentar também, tá? Então, vamos lá. Quando o prefixo for vice, es ou em, tá? Ou terminarem em, vice, es ou terminarem em, eu faço isso para assim juntar, para ficar mais fácil para vocês. Você vai ter hífen, tá certo? Então vamos brincar aí. O seu ex-namorado era um sem terra. Então ex-namorado, o ex tem hífen. É uma frase fácil de gravar, não é? Era um sem terra, depois do sem também tem o hífen. Então fácil de gravar. Nossa, será que ele era sem terra de invadir assim, invadir feio mesmo? Não é? Tá bom, mas você vai mudar de namorado. O seu ex-namorado, hífen, namorado, foi o vice-presidente. Melhorou, né? Namorou sem terra e agora namorou o vice-presidente. Então são duas frases bem, né? Para você guardar. Talvez fique mais fácil você guardar aplicado em frase do que terminado em vice, terminado em ex, terminado em em. Pega duas frases engraçadinhas assim, como essas, né? Meio fora de sentido, pode ser ou não, e fica mais fácil de você guardar nos exemplos, tá certo? Então, isso aí, fica encerrado isso daqui. Nunca esqueça de vice, ex e palavrinha terminada em, tá? Hífen. Então guarda essa que você namorou um sem terra, com hífen, não é? E você não esqueça do ex-namorado, se ninguém lembra, ou da ex-namorada, ninguém esquece, não é? Então lembra que tem hífen e de vice, certo? Com as palavrinhas, no geral, isso aqui é o que eu organizei para vocês, que iniciam com P, pós, pré, pró, conserva o hífen. Agora uma frase que vocês não vão esquecer. Essa vocês vão guardar, consequentemente, a regrinha. O pré-vestibular parece um pós-operatório. Será que chega a parecer isso? Mas aí vocês não vão esquecer mais, né? Pré-vestibular parece um pós-operatório. Guardando essa frase, depois de pré, depois de pós e pró,
você não vai esquecer mais. Então, o conselho que eu dou é melhor guardar uma frase do que separadinho as letrinhas, porque aí fica muito difícil, se não houver muita repetição, a pessoa esquece. Mas como o pré-vestibular parece um pós-operatório, vocês vão talvez até concordar comigo, porque vocês ficam assim preocupados, né? Pronto, fica guardado essas regrinhas também. O sub, mantém o hífen quando o que vem depois desse prefixo, a palavra, se ela começar com B ou com R. Sub foi o Brasil no passado, tá? Então, para você guardar, sub foi o Brasil no passado. Sub, né? Por que Brasil? B de Brasil e R de Brasil. Então, sub com o B do Brasil, a outra palavrinha que começa, ou com R do Brasil, mantém o hífen. Você usa o hífen, tá? Por exemplo, sub-região, sub-base, subpovoado junto. Por quê? Porque não é o B nem o R de Brasil, tá certo? Então, você liga o sub ao Brasil. Embora agora a gente já não seja tão sub assim, tá? Mas, de qualquer forma, né, vamos lembrar. Hoje nós somos emergentes, né? A gente mudou um pouquinho de posição, felizmente, tá? Tudo bem? Tudo. Tá. Então, não vamos esquecer, recordando. Vice, ex, palavrinha terminada com N. Aqui você namora o sem terra, que tem o hífen, você namora o vice-presidente, ou namorou, que é ex, né? Tá? Depois o vestibular, que é o pós-operatório, e o sub você lembra do B e do R de Brasil. Então, eu acho que aí fica bonitinho, né? Não dá para ter problema. Agora, esse daqui ficaria um pouquinho mais complicado, então eu fiz um desenhinho, tá? Faz de conta que é o desenho de um círculo. Aqui tem a portinha do círculo. Faz de conta que é o desenho do círculo. Por quê? Porque antes de círculo e de pan, circo-pan. Chegou em Presidente Prudente o circum-pan. Em vez de circo, a gente fala circum, tá? Circum-pan. Tá, é o nome do circo, pan. Muito bem. Depois do círculo e depois do pan, tem hífen. Olha aqui, ó. Esses aqui são os pilares para segurar o círculo para ele não cair. Tem, se depois vier uma palavra com H de homem, você não precisaria nem colocar, né, gente? Porque está na regra geral. Lembra que ela brincou com vocês? Antes de H de homem, necessariamente, em todas as situações, conserva o hífen. Ela brincou, né? O machão falou, para, não mexe nisso não, deixa o hífen aí. Pronto, ficou muito engraçadinho, né? Para saber a conversa do machão. Fica o hífen sempre. Então, também, não é? Com círculo e pan, se começar com H, obviamente, tem o hífen. Mas agora tem os outros pilares, vamos dizer, do círculo, para o círculo não cair, que é M, N e vogal. O círculo e o pan, se vier antes do M, que é esse pilar do círculo, ou antes do N, que é esse pilar do círculo, ou antes de vogal, conserva o hífen, como aqui, ó, pan-americano, círculo hospitalar. Tá certo? Pronto. Então, essas são as regrinhas básicas, fundamentais, para vocês errarem menos, da reforma ortográfica. Veja que a reforma ortográfica também, no caso do hífen, melhorou bastante, tá? Não há necessidade de recordar, não é? É o H do homem, as palavrinhas gêmeas siamesas, se elas são idênticas, necessariamente tem hífen, tá? E depois, vamos dar só isso daqui para vocês, simplificando, né? O vice, o ex, palavrinha terminada em "em", que você sabe que o seu ex foi um sem terra e também foi o vice-presidente da República, não é? Fica fácil. O pré-vestibular parece o pós-operatório também, você guarda essa frasezinha, pronto, que você já dominou isso. Sub, lembra do B e do R do Brasil, só nesses casos, né? É que tem hífen, nos outros não. E vamos lembrar do círculo pan, que veio para Presidente Prudente, e os pilares são esses. H do homem nem precisaria, porque sempre tem mesmo o hífen, né? Aí o M, o N, que vem juntos, não é? No alfabeto, fica fácil também, e vogais. Vocês guardando isso, pronto, tá? Tá jóia. Nós temos então a base, vamos dizer, as regrinhas básicas da reforma ortográfica com o uso do hífen. Nós terminamos assim, nesse nosso encontro, o trabalho com as dicas gramaticais daquilo que eu sinto que vocês têm mais necessidade, tá bom? Vocês já sabem que eu tenho orientado em classe que é uma aulinha que eu dou por semana só, tá? Fazendo todos os exercícios da semana seguinte a outra, como vocês devem ter feito. E nós encerramos aqui e temos a gramática à disposição, né? O Trem Expresso Gramática à disposição no site para vocês.
A parte morfológica não está muito aprofundada, mas a parte de sintática está muito boa, bastante aprofundada, está casada a parte morfológica com a sintática, sabe? Está assim uma colocação bastante interessante que vocês poderão trabalhar pelo site, bem didático, bem de brincadeira, mas que funciona muito bem. Foi um grande prazer de estar com vocês todos esses encontros. Boa noite ou bom dia, tchau. E vamos lá, hein? Escrevendo dentro dos parâmetros da norma culta da língua. Um grande beijo a todos vocês, todo mundo no vestibular, na faculdade ano que vem, e tchau, tchau.